Oi, gente! Vamos iniciar a live aqui, que tão esperada, que nós estávamos falando hoje, que é a live com a Kellen. Mas antes eu vou me apresentar para as pessoas que ainda não me conhecem, que eu acho um pouco difícil, né? Eu sou a Lilian da Sam Pets, eu sou criadora há mais ou menos há um pouquinho mais de 20 anos. Na verdade, eu comecei a criar cachorros, meu marido me conheceu, eu tinha 15 anos, eu já tinha um monte de cachorro, sempre fui bichenta. E sempre me interessei por essa conversa de intuição animal, sempre fui muito intuitiva com animais. Então, acabou que me encontrei com essa pessoa, com a Kellen, que ela era de outro país, nem era aqui do Brasil. Acabei me encontrando com ela por uma amiga em comum. Inclusive, tenho muita satisfação em dizer que eu sou conhecida como criadora e muitos abrigos não gostam de criador. Mas no meu caso, os abrigos gostam muito do nosso trabalho, do meu canil principalmente, porque o nosso trabalho não é só uma criação. Nós trabalhamos também com a adaptação das pessoas, a gente ajuda muitas pessoas com os nossos cachorros, a gente faz muito trabalho solidário com pessoas deficientes, com pessoas com autismo, com pessoas com deficiência, com idosos, com deficiente físico também. Então nós temos bastante trabalho comunitário com... Aqui, ó, gente, não para de me beijar. Isso aqui é um ring neck. Bastante trabalho comunitário também. Então, o nosso canil não trabalha só com vendas, mas nós trabalhamos também com esses trabalhos solidários. Porém, nós temos, lógico, né? Nós temos todo o nosso custo, todo o nosso cuidado. Nós também trabalhamos com venda de animais, né? Mas assim, nós somos bem conhecidos, nós somos bastante responsáveis, nosso canil. Temos vários filhotes, nós trabalhamos com a raça de Corgi, Cavalier, Pastor de Shetland e o Welsh Terrier. Os outros bichinhos que eu tenho, cachorro, os outros cachorros, gato, é tudo pet mesmo, que eu adoro. Vocês vão sempre me ver aqui no Instagram com passarinho, sapo, vários bichos, vários lugares, porque eu amo mesmo esses bichinhos. E eu fico muito feliz em saber que as pessoas que têm esses animais, que têm os meus cachorros, elas continuam comunicando comigo. Então, desde os filhotinhos comigo até quando eles estão velhinhos com os novos tutores, eu continuo tendo uma interação. Vou para outros estados, visito os cachorros que foram comprados ou doados, né? No caso da solidariedade por nós. E sempre tô assim com os nossos cachorrinhos interagindo. Boa noite, Wagner, tudo bem? Então, hoje especificamente nós vamos fazer essa live com a Kellen, que é uma de intuição animal, e sobre reencarnação. O que acontece? Eu sou evangélica, eu acredito no evangelho da Bíblia. Porém, me falaram que eu sou deísta. Deísta que acredita no Deus de um todo. Mas eu acredito sim no evangelho, mas não no evangelho propriamente dito que as pessoas têm. Porque eu estudei bastante sobre o evangelho, eu acredito no evangelho lá do tempo da Suméria, antes dos romanos entrar e mexer no evangelho, antes de Lutero. Então, todas essas coisas que daí eu já tenho todo um outro conhecimento, estudo bastante física quântica, então minhas ideias são da Bíblia, acredito em Deus, em Jesus, e também acredito em outras dimensões, né? Então, é bem legal isso que nós vamos fazer hoje com a Kellen. Eu vou pedir aqui para a Kellen entrar com a gente. É só a Kellen pedir para entrar, convidar, tá, Kellen? Deixa eu ver aqui se eu consigo te convidar. Aqui, que assim, eu tô super ansiosa para saber sobre isso. E sobre intuição animal, eu sempre tive muita intuição com os bichos. Parece assim que eu tenho uma ligação muito top com eles. Inclusive hoje, esses dias que eu tenho conversado com algumas pessoas. Oi, Kellen, linda! Tava assim... Tudo bem? Peraí, que eu não tô vendo você. Olha só, você sumiu pra mim. Sumiu? Então, esses dias eu tenho conversado. Na hora que aparecer, você me dá um toque. Eu tô te ouvindo. Tá me vendo? Não tô te vendo, só tô te ouvindo. Ah, é? Eu tô te
vendo normal aqui. Então, Gente, fala tá aí se bom, a vocês gente estão vai. vendo a Kelly. Vocês estão Estão me vendo vendo, me vendo a Kelly. Me dá um joinha aí, se tá vendo a Kelly também. Pra gente ver se tá nós duas aqui aparecendo. Eu sou linda, ela também é linda, se vocês conseguirem ver. Alguém um salve aí que tá vendo ela, por favor, porque eu tô vendo ela aqui. Engraçado, eu não tô vendo você, eu tô te ouvindo. Ah, azar o seu, Vamos ver. porque eu sou linda, você tá perdendo. Eu vi antes, é não. E simpática. Você e seu. O que que é? Um periquito? É um ring neck. A Jana Kelly Não. tá aí, ó, falando que tá vendo nós duas. Só você que não tá me vendo. Olha que azar o seu. Olha só, no computador eu tô vendo. Eu coloquei aqui assim, eu posso te ver no computador. Então, bora lá. Se Vamos joga, lá. fala tudo, porque eu vou ficar aqui só assim, ó. Ouvindo você falar. Então, Porque assim, eu sei que eu comecei a te pesquisar toda, né? Porque é de ponta a ponta. Daí eu vi que você dá cursos também, já falei até pra Jana, que a Jana que me indicou você. A Jana maravilhosa, né? A Jana do amigo do sim, Antônio, que ela falou que você fez a comunicação com ela, né? Do Antônio. isso. Daí eu quero saber de tudo. Eu quero primeiramente saber como que você faz essa intuição de comunicação com os animais. Porque as pessoas dizem que eu tenho muito isso, dessa intuição com os animais. Mas eu não sei como que eu defino isso, dessa intuição. Como é que define essa comunicação de intuição com os animais? Tá. Então vamos lá. Se eu olhar aqui pro lado é porque eu tô olhando para você aqui no computador, Tá bom. tá? Só para ver se você tá ali. Então vamos lá. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Vou me apresentar rapidinho, né? Acho que você deve ter feito aí alguma introdução aí, mas enfim, né? Boa noite para todos. Eu sou a Kellen Zamuner, comunicadora animal intuitiva, né? Já vou abordar aqui o tema com vocês. Eu estou na comunicação animal tem acho que aí quase uns 5 anos e eu cheguei nela através de uma dor muito grande que foi da perda da minha cachorrinha, né? Aí de seus 18 anos de idade, né? Mas não importa se seja 18, 20, pra gente é sempre muito pouco, né? A vida deles parece que é tão curtinha e sempre dói. Mas foi através dessa dor que eu cheguei na comunicação e com a comunicação intuitiva eu consegui entender essa dor, entender o que tinha acontecido e fala, poxa, então isso existe, né? Isso é real, porque todo mundo que chega para mim na comunicação fala, nossa, que maravilhoso, eu nunca vi isso antes. Então, assim, eu entendo porque eu também cheguei assim, né, do nada. O que é, então? Posso fazer essa introdução um pouquinho antes, então, de responder a sua pergunta? E aí, automaticamente, já vou responder sobre a intuição. Pode ser assim? Manda. Tá, então vamos lá, né? Então, o que é a comunicação intuitiva? Então, ela é uma comunicação, costumo dizer que ela é um diálogo, né, que acontece entre as consciências, né? Ou seja, a consciência de uma espécie com a outra. Então, a nossa, do ser humano, com a consciência ali do animalzinho, né? Seja cachorro, seja um pássaro, seja um gato. Eu já fiz comunicação com um leão, já falecido. Enfim, cavalos não importa, tá? É com espécies, até com plantas é possível fazer essa comunicação. E como que ela faz? Então, eu gosto de explicar, né? Eu ouvi você falando da sua religião, né? Então, eu acho muito legal, ou seja, cada um tem essa diversidade, né? Eu sou uma pessoa que eu circulo pelas religiões, eu gosto muito de estudar. Para quem gosta de astrologia, eu tenho um ascendente sagitário, então sou muito assim de aprofundar nas coisas, gosto muito de espiritualidade. Não, aqui também. E respeito. Aqui Não também. é maravilhoso? Nós aqui em casa somos super ecléticos, né? Eu sou Pois evangélica, é. a minha filha é do candomblé, minha sogra é católica. Então aqui em casa todo mundo se respeita. Porém, nós estamos. Eu sou mais pro evangelho, só que eu não consigo mais ir pro evangelho das igrejas normal. Porque eu vejo, como eu sou do evangelho antes de Roma, né? Lá dos Sumérios, que é bem do começo, eu não consigo entender mais o evangelho de hoje. Então, por isso que as pessoas dizem, você não entende, não é do evangelho. Mas eu sou do evangelho porque acredito em Jesus, né? Perfeito.
Desculpa. Maravilhoso. Imagina, não, eu acho ótimo a gente fazer esse esclarecimento, porque a comunicação intuitiva, a gente já começa falando que ela não tem a ver com religião, tá? Não tem nada a ver com religião. Tem sim um pouco da nossa espiritualidade, né? Não tem como a gente deixar de fora isso, mas não tem a ver com a religião. Porque ela pode ser feita tanto com animais que estão aqui vivendo com a gente, como com animais que já passaram, né, dessa vida para outra. E às vezes chegam pessoas para mim que têm realmente uma crença mais, vamos dizer, mais direcionada, que não acreditam em reencarnação, e tá tudo certo, né? A gente, como eu estava falando, a gente respeita isso. Mas uma coisa que eu acho que independente da religião, que é o que todo mundo concorda, é que a nossa alma, essa ela nunca morre, né? A alma ela é eterna. Esse corpo aqui, um dia ele chega ao fim, mas a alma ela continua. Então, a comunicação ela pode acontecer com o animalzinho que já passou dessa vida, né? Deixou aqui o plano terreno, porque essa alma ela é eterna, tá? E aí eu gosto de dizer que não tem a ver com religião mesmo, porque não é uma mediunidade, né, que eu acesse, por exemplo, não tem a ver com isso. Muitas pessoas, principalmente quando é de animalzinho desencarnado, eu gosto muito de escrever. Por quê? Para não perder nenhum detalhe do que está vindo na minha intuição, do que está vindo na minha mente, alguma imagem que o animal me dá, um som, uma palavra, enfim. E eu sei que para o tutor é muito importante, então eu não gosto de deixar passar nada, eu escrevo. E no começo, né, como eu ainda não sabia colocar muito isso, né, no começo do meu atendimento profissional, as pessoas falavam, você faz psicografia, né, com animal. E assim, então já esclareço que não tem a ver com mediunidade. E aí, respondendo a sua pergunta, a gente usa o quê? São técnicas de telepatia e de intuição. Telepatia, enfim, a ciência comprova a existência dela, mas assim, eu sinto que tem uma resistência em aceitar que ela existe. Porque a ciência consegue comprovar que tem várias pesquisas, né, de universidades que, colocando uma pessoa num estado e o outro, sei lá quantas milhas de distância, um consegue mandar informação para outra pessoa, de uma pessoa para outra pessoa, sem se comunicarem fisicamente. Então, isso é a telepatia. Mas aí até a ciência querer aceitar isso é outra história. Porque isso mas é possível. Quântica, né? Pois é, claro. Nós somos energia, né? Einstein já falava isso lá atrás. Mas aí a gente vai entrar num campo da ciência que muita coisa que a ciência não quer admitir, e aí é uma briga que deixa para eles, né? Mas é exatamente isso. Então, é através da telepatia, que é algo que qualquer pessoa consegue fazer, é capaz de fazer, né? Simplesmente, talvez precisa treinar, e da intuição. Intuição também, todo mundo consegue acessar essa intuição. É fácil você ver uma criança, a criança ela é aberta, né? A criança fala, às vezes, que ela vê alguma coisa, que ela vê algo que outras pessoas não estão vendo. E aí as outras pessoas falam que é um amigo imaginário, é a cabeça da criança, né? E começa a cortar isso. Então, as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender a comunicação intuitiva como intuição, ou achar, não, mas isso aí é um dom, é algo, sei lá, é uma paranormalidade. E não é. Nós nascemos com isso. A questão é que a partir do momento que nós humanos começamos a usar gestos, né? Eu aqui falo bastante com as mãos, começamos a usar a fala, essa intuição, ela vai sendo calada, né? A gente vai aprendendo, não, isso que eu estou vendo não existe, é da minha cabeça, então não é válido, né? Então nós vamos calando a nossa alma, calando o nosso coração e ouvindo só a racionalidade, né? Então essa é a questão, mas o que vale na comunicação intuitiva é a telepatia e a intuição. Então se você é uma pessoa aberta, se você gosta de praticar uma meditação, se você já é mais chegada na natureza, né? Com certeza a intuição para você ela é mais fácil. E se você não é e quer desenvolver, também existem muitas técnicas. E aí sim, eu tenho um curso completo, né? Mas eu estou desenvolvendo agora um curso mais enxutinho, né? Para pessoas que não querem trabalhar, querem falar com seus animais de casa. Então em breve vai estar por aí. Mas desenvolvendo essa intuição e telepatia, que é para todo mundo. Você pode ir me cortando, viu? Pode ir interrompendo, porque se não deixar eu falo. Porque assim, a minha comunicação com os animais é muito grande. E todo mundo sempre achou, não só com os animais, assim,
como você falou, com planta, com tudo, com árvore, com o tempo, com tudo, sabe? Como as pessoas, eu leio muito as pessoas, e eu comecei a estudar física quântica por conta disso. Porque eu não entendia como eu percebia tudo isso. Como a pessoa chegava até mim, antes da pessoa chegar, eu já sabia o que ela queria. Isso aí tudo por conta de estar lendo a pessoa. Então, eu comecei a estudar sobre isso, a física quântica. Depois eu fui procurando, fui vendo outras coisas, fui vendo que eu tenho Asperger, né? Depois eu fui descobrindo isso, até entre a família também, que veio da família da minha mãe. Então, tudo isso foi me colocando, porque na sociedade, por conta disso, eu sempre tive muito prejuízo social, por conta de eu já saber o que a pessoa veio falar, né? Pois é. De ter esse contato diferente. Sempre fui muito com bicho. Então, sempre me dei melhor com os animais, porque eles falam o que eles estão expressando mesmo, ao contrário da gente, né? A gente fala, a gente expressa uma coisa e fala outra. Totalmente mentiroso, né? Você também, eu também. Exatamente. Infelizmente, nós vivemos nesse mundo, a gente tem que dançar conforme a música, né? Mas eu sempre fui pro lado desses bichinhos. Por isso que eu estudei tanto física quântica. E querendo ou não, você estudando física quântica, você vai pro lado da religião. Não tem como separar física quântica, natureza e religião. Não sei como a gente consegue separar isso, né? Eu não consigo separar. Eu ponho como espiritualidade. Sim. E não dá pra gente tirar, né? Se faz parte da gente, tá ali, né? Eu só separo realmente a questão de, tipo, não é uma mediunidade. Eu não tô aqui conectada com nenhuma entidade. É energia. Não, né? É energia. Como né? tem a energia dos cristais, como as pessoas falam, cristal não tem energia, tal. Gente, só você olhar um relógio de quartzo, né? A pessoa não me falar que uma pedra não tem energia, nunca reparou no relógio de quartzo. Então, assim... Se você pegar uma caneta, começar a olhar as partículas dela, você vai ver que tem ali uma movimentação. Tudo é átomo, né? Daí vem, aquela proteína de prótons de Hobbes lá, aquele lá que é antes de Deus lá. Então vem todas essas coisas que eu venho estudando há muito tempo. Então eu não consigo tirar isso da religião, da espiritualidade, como você disse. Religião não dá para falar que é religião. E assim, os animais, hoje eu praticamente saí totalmente da sociedade. Eu não sei se você fez isso também. Eu moro no meio do mato. Que delícia. Meu sonho. Ainda não consigo. Eu moro no meio do mato, cheio de bicho. Hoje eu sou criadora de cachorro, eu crio cachorros para venda, né? Só que assim, nós somos muito respeitados também no meio dos abrigos e das ONGs. Porque nosso trabalho também é feito para pessoas com deficiência, PCD. Antes de saber que eu era uma PCD, né? Nós já fazíamos trabalho para idosos, para problemas de depressão, para autismo. E assim, as pessoas que têm nossos cachorros, tanto veterinário quanto o pessoal de abrigo, você sabe que tem um problema muito grande entre criador e ONG, né? Porque eles odeiam o criador. Mas não é o nosso caso. Eles adoram a gente, porque o nosso canil, ele ajuda os abrigos também. Então, nossos cachorros, de vez a gente dá... por causa dos maus exemplos que a gente vê aí, né? Que chega na mídia. Isso. Então, assim, tem muita gente que vai pelo lado obscuro da coisa, né? Os nossos cachorros, eles, de vez a gente dar os 10% para uma igreja, a gente ajuda até mais para abrigos temporários, castração, vacina, essas coisas. E é bem legal o que a gente faz. E assim, quando a Jana me falou de você, eu dei uns pulos desse tamanho. Falei, eu preciso conhecer essa pessoa maravilhosa. Porque assim, já bate com tudo que eu venho estudando, que eu venho vendo. E daí cai você na minha vida para me explicar o que eu mais preciso, que é sobre intuição e a reencarnação dos animais. Porque eu tenho muito cliente que me procura, muita gente que me procura que perdeu o seu cachorrinho ou o seu coelhinho. Tem até uma moça maravilhosa que me procurou essa semana, que ela perdeu o coelhinho dela e daí ela quer um outro animal. E daí aquela questão que eu te procurei, que foi uma outra moça. Quanto tempo que demora para reencarnar um bichinho? Vamos lá. Bom,
Eu não vou... A gente estava falando aí de religião, né, que entrou. Aí eu falo demais, né, Kellen? Desculpa. Obrigada. Imagina, eu também. Não sei qual que é o seu signo, mas Eu sou acho que escorpião. fica ótimo. Escorpião, maravilhoso. Eu sou gêmeos, que a gente fala bastante. Então, vamos lá. Eu vou dar o ponto de vista aqui, tá? Do que os animais me trazem nas comunicações, tá? Obrigada, Fábio. Tá? Me elogiando, aceito de coração, recebo, muito obrigada. Retribuo. Eu não, se alguém gostar, né, gostar do espiritismo, quiser entender mais, assim, eu tenho algumas recomendações de livros, tá? Pode me mandar mensagem depois que eu indico, quem quiser olhar por esse lado, pelo lado espiritual. Mas o que eu vou falar aqui não é com base em nenhum livro, tá? Mas é com base no que os animais me contam. Tá? Então, vamos lá. Como que acontece? Eu anotei até algumas perguntas que eu recebi, né, de algumas caixinhas. Como que acontece isso? Não tem um tempo padrão, tá, de reencarnação. O que a gente sabe, se a gente olhar dentro de algumas doutrinas aí religiosas, espíritas, né, fala que o humano demora aí anos para reencarnar. O animal, eu já vi animal que, né, já ouvi, né, do animal falando que reencarnou muito rápido, né, tipo, foi aí questão de dias, né, ele não tem, parece que ele não passa, o preparo dele do outro lado é muito mais rápido. Mas eu já vi animais, por exemplo, que desencarnaram há algum tempo e a pessoa estava nessa ansiedade, será que meu animal vai reencarnar logo? E na comunicação, o animal começou a me mostrar que nesse momento ele não ia reencarnar porque ele estava trabalhando na espiritualidade. E aí ele me mostrou um cenário de guerra, de crianças, né? E eu não sou de acompanhar notícia, não sou de acompanhar a televisão, então eu estava muito por fora. E aí, quando eu falei com a tutora, né, fui passar toda a informação do animalzinho dela, que ele não tinha prazo, né, vamos dizer assim, ele não tinha uma informação de quando ele ia voltar, porque ele estava sendo muito solicitado. No outro lado, ele estava recebendo muitas crianças que estavam desencarnando, muitas pessoas, e naquele cenário de guerra, ela falou, nossa, eu estou muito sensibilizada, todo dia eu assisto a TV e eu choro por causa da guerra que estava acontecendo lá em Israel, né? E aí, quando aconteceu aquelas coisas das crianças, tipo, isso eu falo que eu sei que acontece, que eu sei que é real, porque eu tenho retorno do tutor, assim, diariamente, mas eu me impressiono toda vez, porque eu estava muito alheia a essa guerra, né? E a hora que ela me falou disso, fez todo sentido com que esse animal estava trabalhando lá do outro lado. Né, dando esse acolhimento, porque as crianças estavam chegando meio sem saber e eles estavam ali recebendo elas. Então, a minha cachorrinha mesmo, essa que viveu 18 anos comigo, uma amiga fez uma comunicação dela para mim e ela fez a passagem dela em 2019 e até o momento ela disse que não tinha voltado ainda. Né? Então, assim, não existe um prazo, tá? Como que eu sei se o animal vai voltar? É através de uma sessão de comunicação. A gente usa as técnicas e a gente pergunta para o animalzinho. Tá? Então não tem como a pessoa entrar em contato comigo e falar, eu quero um animalzinho porque o meu desencarnou e eu quero um que seja igual a ele, que eu quero que seja encarnado. É por sorte. Ela pode pegar um cachorrinho e não ser a encarnação do filhote dela. A não ser que seja pela comunicação. Pela comunicação com o animal que faleceu, ela pode perguntar para o animal, você vai voltar? Né? São essas perguntas geralmente que as pessoas me fazem, né? Quem está interessado em ter aquele animal ali de volta. Se ele vai voltar, quando ele vai voltar, se existe algum sinal que esse animal pode dar para o tutor. Então, geralmente eu pergunto isso, né? Existe alguma forma, né, desse seu companheiro aqui na Terra reconhecer você novamente? E às vezes o animal fala, tá? Como que vai ser? E às vezes ele fala, não, quando chegar a hora, ele vai sentir, né? Então não é uma ciência, né? Não tem uma coisa ali determinada. Deixa eu ver aqui, que tinha uma pergunta interessante que eu queria falar sobre isso, mas pode me falando, tá? Pode me perguntando. E assim, no caso, os cachorros de rua, como que funciona essa quando eles vão embora? Eles vão para que lugar? Porque daí eles não têm dono. Eles ficam lá e voltam para alguém ou eles voltam para a rua?
Porque eu li, não sei, eu sou totalmente ignorante nisso, tá? Se eu estiver falando bobagem, você já me fala, para de falar bobagem. Mas pelo que eu li, normalmente o animal volta para a família, né? Da família Tá. que ele saiu. Mas o cachorrinho de rua Era volta para a rua de novo. o que eu tinha notado. E por que É o que eu tinha notado aqui da E próxima porque pergunta. assim, tem uns cachorrinhos que têm sorte de ir para um canil bom como o meu, ou ir para uma família maravilhosa, e os outros vão para um canil que você sabe como que é pior do que ficar na rua, ou uns que vão para a rua. Por que isso? O que acontece lá nessa divisão para que eles venham? E da onde que eles vêm? Essa evolução vem da planta? Ixi, quanta coisa, né? Eles, tem muita coisa que eu não vou ter a resposta exata. Tá? Porque aí a gente, assim, existem aí, como falei, algumas doutrinas, né, espíritas, algumas linhas, elas falam alguma coisa, né, sobre isso. Elas falam de uma evolução, né? Elas falam, inclusive, que o animal, né, tipo um cachorro, ele vai evoluindo até ele chegar em humano, né? Enfim, então isso eu sou uma pessoa aberta. Eu não falo, não acredito ou acredito. Se um animal me falar que ele eu falo que ele é. Então, assim, eu fico muito aberta quanto a isso. Então, não vou ter uma resposta para você para dizer se ele é a evolução de uma planta ou se de repente... Porque se a gente for para as crenças da Índia, né, do hinduísmo, eles acreditam até que o humano pode voltar como um animal, né? Então, para mim ainda é uma área que eu ainda não sei. Eu já tive uma comunicação com um animal e eu falava com um animal, eu enxergava uma pessoa, assim, no meu olho mental, né? Na minha visão mental, eu não via aquele animal de forma alguma. Tem animal que se apresenta, né? Quando eu fecho meus olhos, estou ali na vidência, vamos dizer assim, né? Que a vidência é uma percepção extrasensorial da telepatia, tá? Não é a clarividência de, deixa eu ver seu futuro, não. Tá? Não é nesse sentido, mas a vidência da telepatia. Então, geralmente eu vejo ali o animal na minha frente, ou eu sinto a presença dele, e eu olhava e eu via um homem. Sabe? Então, assim, eu fico aberta. Agora a questão, o animal de rua, todos os seres, né, que isso é uma coisa que eu acredito e que eu vejo, vêm aqui para esse mundo, para essa terra, em busca de uma evolução. Né? E os animais também estão nessa evolução. Então tem dois pontos. Primeiro, ele está aqui porque ele também precisa evoluir de alguma forma, né? Novamente, tem crenças que acreditam que o animal é um ser que pode ser humano, que pode carregar karmas, e aí por isso volta, né? E tem pessoas que acreditam, por exemplo, que o animal não carrega nenhum karma, né? Que ele é um ser maravilhoso, a gente sabe que é iluminado, sim, mas ele também está aqui no aprendizado dele, né? Assim como nós estamos. E muitas vezes ele está passando por aquilo aqui na Terra porque é o que ele precisa passar para aprender. Mas o animal, muitas vezes, é o que eu vejo, que eles vêm para a evolução também nossa. Eles vêm muito para nos servir. Né? A gente tem muito a aprender com eles, eles vêm para nos ensinar. Então, aquele animalzinho de rua, que de repente convive ali, sei lá, com pessoas que moram na rua, ele também está servindo a essa pessoa. Essa pessoa está ali numa evolução. Né? Então, assim, e ele não está condenado a vir todas as encarnações, né? Se é que ele vem mais vezes também, como um animalzinho de rua. Tá? Mas se ele tem um propósito lá, em servir, né, para alguma evolução de algum ser humano, ele pode ser que ele venha outras vezes. E da família, sim, muitos vêm na mesma família, porque é como se eles tivessem ainda coisas para evoluírem juntos. Né? Os dois precisam caminhar aí na sua evolução. Então, enquanto eles têm coisas a se complementarem, evoluírem, eles continuam vindo na mesma família. Isso é o que eu vejo, né? O que eu ouço deles. Entendi. E assim, quando você ouve deles, você ouve palavras. Depende. Depende. Dentro da telepatia, nós temos diferentes percepções extrasensoriais. Né? O que seria isso? A percepção normal que nós temos é o quê? São os nossos 5 sentidos. Né? Quando a gente fala de percepção extrasensorial, a gente passa para o 6º sentido. E aí, nesse 6º sentido, nós temos o quê? A vidência, a audiência, né? Ou seja, a gente fecha o olho
e você pode ver imagens mentais, você pode ouvir palavras, ouvir vozes, você pode sentir no seu corpo, né? Ou pode ter simplesmente uma intuição, tá? Tipo aquela coisa, não, eu sei, por que que eu sei? Não sei, mas eu sei que acontece isso. Talvez era a sua forma mais forte de percepção, que também é a minha, tá? Então depende, cada animal ele vai trazer de uma forma, né? Então tem animal que quando ele já, né, animalzinho que já está desencarnado, ele me mostra o lugar que ele está. E é muito engraçado porque vários me mostram lugares muito semelhantes, né? E eu acredito aí ser talvez uma colônia, não sei, porque é um lugar que tem um gramado muito lindo. Eu vejo uma única árvore, é muito interessante. Eu vejo esse gramado lindo, uma única árvore e um riacho correndo perto, né? E ali outros animais. Então é bem bonito e isso é bem comum de aparecer. Ele mexe, aparece esse lugar, eles brincando aí em volta dessa árvore. É bem interessante. Então eu acredito que eles vão, a maioria, para esses lugares. E se o animal tinha alguma questão física, nesse lugar ele está sempre correndo, alegre ou rolando na grama. Esse geralmente eu vejo. Eu vi no seu Mas livro eu posso ouvir que também. quando tem algum animal perdido, você consegue, não sei como é que funciona, você consegue encontrar ele ou ver onde ele passou, alguma coisa assim, mas o É. animal encarnado, perdi um cachorro, perdi meu passarinho. Você consegue Uhum. visualizar para eu poder procurar mais ou menos onde ele está? É isso? Como é que funciona? Olha, Mesmo você estando é. longe, como é que funciona isso? É. Tudo é telepatia e intuição. Então a gente sabe que não existe nem tempo e nem espaço, né, dentro dessas Sim. duas habilidades. Comunicação animal, com animal perdido, eu falo que é o mais desafiador, é o mais complicado. E tem comunicadores profissionais que não fazem, né? E eu sempre penso, falo, nunca mais vou fazer, porque é muito difícil, é muito tenso, a gente recebe toda aquela energia do tutor, né? É dolorido, mas eu não consigo negar, então a gente vai e faz. Então, como é que funciona? Primeira coisa, nunca tem uma garantia de que a gente vai encontrar o animal, tá? O índice de achar o animal, de um animal voltar, eu diria que fica aí entre 20% a 30%, então tem uma chance, mas ela é pequena. Então, se alguém me procura, eu sempre explico, ó, não tem garantia. O que eu consigo garantir? Nós vamos saber se esse animal ainda está aqui com a gente, ou se ele já fez a passagem, tá? Porque tem técnicas, né, pra gente saber, dá pra gente sentir, tem algumas perguntas que a gente pode ir direcionando, e aí a gente consegue. Eu não posso afirmar categoricamente, por exemplo, seu animalzinho já faleceu, mas eu afirmo que tem uma grande chance, né, em alguns casos. Por quê? Porque ele pode me mostrar um acidente, ele pode me dizer, ele pode me mostrar do outro lado. E aí eu também uso outras técnicas, né? Além da comunicação intuitiva, eu sou reikiana, eu sou teta healer, eu uso radiestesia, então tem Eu outras também, técnicas que a gente reiki e consegue. radiestesia. Que legal! Então já está na metade do caminho. Porque isso ajuda muito nas comunicações, né? Eu Até tenho a gente já está ali a mesa preparado. tônica para eles também. Maravilhoso. Então, tá no caminho. Então, a gente faz a comunicação primeiro. E por que que é muito difícil de a gente saber? Porque você imagina, o animal se perdeu. Ele está acostumado a viver na casinha dele ali, tudo bonitinho. E de repente ele sai para um ambiente que não é o ambiente que ele está mais acostumado. E aí, a comunicação geralmente não flui tão em harmonia, tão numa calma, porque o animal não está mais na tranquilidade que ele tinha ali na casa. A partir do momento que o animal está na rua, ele está por si só. Ele precisa o quê? Ativar todos os instintos dele, né? O instinto animal de novo. Que um animal domesticado, os instintos acabam baixando, ficando quietinho, né? Porque ele não precisa caçar. A comida está ali. Ele não precisa buscar água, está tudo ali. Ele tem caminho, ele não precisa buscar abrigo, não tem predador. A partir do momento que ele vai para a rua, aí ele tem tudo isso de volta. Ele tem necessidade de caçar, de encontrar água, de procurar abrigo. E aí o instinto animal dele começa a ficar lá em cima. Ele não vai ficar paradinho na esquina esperando, né? A gente lá com o pêndulo da radiestesia em captar a energia dele lá. Ele vai estar provavelmente se movimentando. A menos que alguém recolha esse animal, ele está sempre se movimentando.
Mas com o pêndulo, né, com técnicas da radiestesia, através de um mapa, a gente consegue sentir a energia dele, em que pontos, de repente, por quais ruas ou em que bairro ele passou. Mas não é uma garantia que ele está ali ainda naquele lugar, né? E muitas vezes, se o animal está tendo tempo de olhar para cima, de sentir um cheiro, né? Às vezes eu sinto cheiro, por exemplo, de borracharia, sabe, de borracha, de pneu, a gente associa com uma borracharia. Às vezes você pode sentir um cheiro de uma comida mineira, por exemplo. Então pode ser que ali onde ele está seja perto de um restaurante, assim. Então é muito difícil porque nós vamos no que o animal traz. O animal perdido, ele não vai ficar olhando, lendo o nome da rua. Se alguém recolheu ele não vai saber o nome da pessoa, muitas vezes, né? E às vezes a pessoa fala, não dá para pegar o nome da rua. Tipo, se o animal olhou para cima e ele tem essa imagem, pode ser que ele me dê essa imagem, né? Mas, então assim, a gente consegue ter uma ideia, mas para trazer o animal é bem... É difícil. O passarinho que estava aqui comigo, o bebê, o ringneck, ele fugiu outro dia. Eu fui abrir o portão para minha irmã, ele fugiu. E aqui tem muita árvore, é mata, né? Menina do céu, a gente ficou das 9 da manhã até as 9 da noite procurando ele, aquele frio. E daí eu sabia que ele estava numa determinada árvore e eu queria ficar ali para ficar com ele, né? Daí no outro dia, 5 horas da manhã, eu estava ali naquela árvore, no meio do mato, mas uma mata muito fechada. E daí meu marido procurando ele, onde ficava? Eu falei, ele tá nessa árvore. Essa árvore aqui é árvore bem fechada, cheia de trepadeira. E meu marido fala, como você sabe que ele tá nessa árvore? Ele tá nessa árvore, mas parecia, não que eu me comuniquei nada com ele, mas parecia que era uma energia que me puxava para aquela árvore. Eu só olhava para aquela, parecia que todas as árvores tinham sumido e só aparecia aquela árvore para mim. E daí quando ele saiu daquela árvore e veio pra gente. Que bonitinho. Graças a Deus, eu quase morri. Posso imaginar, porque eu falo assim, um animal falecer é muito dolorido. A gente sabe a dor, né, do luto ali. Mas você sabe o que aconteceu. Agora um animal que se perdeu fica naquela, será que tá, será que não tá, será que vai voltar? E às vezes vem pessoas que falam, mas eu vou mudar semana que vem de casa e por causa das caixas meu gatinho se assustou. Então é bem difícil, né? E eu fico com fome, né? Ainda mais meus bichos aqui, eles são muito dengosos. Aqui em casa não se pode brigar com os animais. É proibido brigar e falar bravo com eles. Porque assim, como a gente trabalha com eles, os passarinhos entram na vibe também. Mas como a gente trabalha com eles, eu tenho funcionários aqui, então eu não posso dar ousadia de ninguém brigar, a gente aqui de casa brigar com eles, para o funcionário também não brigar, né? Então é proibido brigar com os bichos. Eles são super sem vergonha. Então, aqui eles são muito dengosos. Então, imagina, pensa no meio do mato. É comidinha toda hora, franguinho, passarinho, é frutinha. No meio do mato não precisa fazer nada. É igual criança mimada. É muito gostoso aqui. Aí quando ele vai ativar esse instinto. Então, e muitas vezes, assim, é difícil, mas tem animal que fala que ele fugiu porque o tempo dele com aquele tutor naquele momento, o que ele tinha ali já terminou. A missão que ele tinha ali, o que ele precisava fazer, já foi. E agora ele precisa seguir o caminho dele. Mas não precisa, não era mais fácil, não que eu queira que o animal morra, mas não acalma mais o coração se ele morresse? Mas ele não acabou a missão dele aqui na Terra, ele acabou com o tutor. Entendi. É igual pedra. A pedra, às vezes, quando some, é porque ela não pertence mais. Não sei se você também vê sobre pedra, que eu sou louca por pedra. Eu acho que eu tenho uma tonelada de pedra aqui em casa. Aqui atrás. Eu tenho algumas, mas bem pouquinhas. Tô vendo atrás. Eu tenho uma coleção enorme de pedras. Porque eu mexo muito com energia de pedras também, né? A pedra, a árvore. Eu sinto muita energia do sol, de tudo. E eu tenho uma funcionária que hoje está fazendo 1 ano que ela começou a trabalhar aqui. E hoje a gente fez até um bolo para ela, porque ela falou assim que é 1 ano do renascimento dela. E depois que ela trabalhava com humano, ela era cuidadora de idoso. E depois que ela começou a trabalhar aqui com a gente, ela falou que mudou a vida dela. Parece que a visão dela abriu totalmente. O mundo dela se abriu. Porque antes ela via uma coisa e agora ela vê totalmente diferente. E ela
evangélica, né? Eu falei Uhum. pra ela, pronto, agora você tá acreditando até em espiritismo, porque ela agora ela não consegue entender, porque no evangelho os animais morreu, acabou, né? Morreu, virou pó. E assim, a gente não consegue entender essa parte, porque é muito dolorido a gente entender que eles É. morreram e acabou. Eu não consigo, eu tô com a minha velhinha aqui, uma pug. Pug é tudo podre, Uhum. pensa, um pug viver 17 anos. Eu tô com uma pug Ai. aqui de 17 anos que não dá para entender que ela vai morrer e acabou. Eu conheço, não sei, você é kardecista? Já fui. Já fui. Hoje eu tô na Umbanda, tô conhecendo a Umbanda. É, Mas já fui em igreja evangélica. Eu fico até quando eu acho que eu absorvi o que eu precisava e aí eu passo para uma outra para eu entender mais, sabe? Então eu falo que eu não sou, mas eu estou nesse momento. ah, tá. Então, é que ontem eu estava estudando sobre o kardecismo, né? Sobre o Allan Uhum. Kardec, porque eu, Sim, acho, já estudei. eu achava acho muito legal as coisas que vêm do Allan Kardec. Só no Allan Kardec que não. Mas eu achava muito legal a teoria dele, né? Mas não ele propriamente dito. Mas assim, assim, a minha filha é do Candomblé, a minha amiga é uma pessoa que a gente ajuda, um abrigo também, que a Andresa é da Umbanda. Inclusive, eu comecei a entender sobre Umbanda, Candomblé, essas religiões mais que tem mais rituais por conta Uhum. dessa moça. Foi quando ela postou um cachorro todo queimado no Facebook, isso aí tem uns 12 anos, mais ou menos. Postou um cachorro todo queimado pedindo ajuda. Daí aquilo ali Uhum. acabou com o meu coração, né? Daí eu peguei e apadrinhei esse cachorro. Daí eu apadrinhei esse cachorro, a gente começou a conversar, tudo, daí a gente acabou ficando com ela me ajudando, né? Que eu acho que a ajuda maior vem para mim do que para ela. Daí a gente acabou tendo essa troca de experiência entre o abrigo e eu. Mas aí, como as pessoas começam a ver isso, e todo mundo começa a pedir, né, ajuda. Daí a gente começou a ajudar também lar solidários, lar que pega os cachorros de rua. Por isso que eu perguntei dos bichinhos de rua, porque os bichinhos Uhum. sofrem. Os bichinhos a vida é sofridinha dos coitadinhos. É. Posso te contar uma coisa que aconteceu comigo? Quem é meu seguidor antigo já conhece essa história, porque realmente a gente tem muita essa visão de achar que sofre, tá? Não sou a favor de animal na rua, pelo amor de Deus, tá? Não é isso. Mas assim, é o que você falou, a gente precisa mudar um pouco a visão que a gente tem do animal ser o coitadinho, tadinho, porque quando a gente faz isso, a gente diminui o poder que eles têm, Ah, né? E uma vez eu morei na Turquia quase 7 anos. E lá tem muito animal de rua. Muito. Tipo, em 50 metros você tem 3 a 5 animais ali. E tudo cachorro grande. Gato, então, não tem controle, é demais. E aí eu tava tomando café numa padaria, né? Num cafezinho assim, numa esquina. E os cachorros todos vêm ali perto. É tudo cachorro gigante, só parece uns cavalos, mas eles são tranquilos, porque tem tipo um abrigo, vamos dizer lá, de animais, né? Então eles recolhem, castram, vê se o animal tá ok e eles soltam na rua de novo, porque não tem espaço. Então eles estão todos acostumados com as pessoas. E aí eu tava olhando para essa uma cachorra gigantona assim, e ela tinha uma papada, parecia um tumor aqui na garganta. E eu olhei com um olhar de pena para ela, sabe? Né? Assim, mesmo sabendo que eu não deveria, porque o animal tem a força, eles têm esses instintos, né? E a gente precisa olhar eles como seres fortes. E aí ela veio para mim assim, tipo, ela me olhou, né, nos meus olhos e ela me disse: "Tá tudo bem? Eu tô bem. Eu tô feliz aqui." Ela me confortou. Mas foi algo tão profundo, né, que foi muito além dessas palavras que eu senti dela. Eu senti uma emanação de amor. E a pessoa que estava comigo, eu pedi até para tirar foto. E tem foto de eu estar assim, já estava correndo a lágrima, porque ela estava me confortando, né? Tipo, eu tô bem, você que tá aí chorando, né? Então, assim, foi uma lição muito bonita, né? Então, claro que é difícil, né? Mas eles estão ali na vida deles, né? E eles não estão tristes, né? Claro que tem casos e casos.
A gente não posso generalizar. Mas eles estão vivendo ali, estão na evolução dele, né? A gente acho que não aguentaria 3 dias ali, né? E eles estão fortes ali, estão enfrentando. Se você dá alguma comida, eles estão felizes. Se você fala com eles, eles vêm lá, aceitam o carinho e depois vão embora. Tipo, tá tudo bem. Então, foi uma lição muito bonita que eu tive. E a partir daí, eu passei a olhar eles até de uma forma mais empoderada, né? Sem olhar como tadinho, mas assim, eu posso ajudar, vou ajudar. Se eu não posso, eu dou um carinho, eu dou uma palavra, eu mando uma vibração e a gente segue. Então é porque ele tá fazendo a missão dele. Querendo ou não, ele tá Exatamente. ali porque ele tem a missão dele para fazer. A gente não precisa, não pode ter É. dó. Porque se a gente tiver dó, a gente pode acabar prejudicando. É isso? É porque a gente pensa, eu sempre falo assim, muitas vezes, isso até animal que tem tutor, tá? O animal tem tutor, está sendo tratado, mas ele está ali com alguma questão de saúde, está com, vamos falar, um tumor, que é o que todo mundo tem medo, né? Que a gente sabe que é muito difícil. E muitas vezes o tutor olha e fala, ai, coitadinho, ele não consegue mais andar, olha que dó, né? E fala isso para ele. O animal, o que ele está fazendo? Ele está captando a todo momento o nosso pensamento. Não é tanto as palavras, né? Porque senão eu me comunico com o animal que fala português, fala, brincando, né? Que está aqui no Brasil, mas eu morava na Turquia e eu falava com animais aqui do Brasil. Eu tenho animais dos Estados Unidos, né? De outros países que falam idiomas diferentes, né? A família. Mas para mim vem sempre no meu idioma principal, na minha língua materna. Então, porque não é a voz, o vocabulário, né, a palavra. Mas eles captam o quê? A nossa energia e tudo que está no nosso campo mental. Então, quando a gente fala assim, a gente está com aquele pesar. E muitas vezes a gente já entra no luto, sendo que o animal ainda está ali. E o animal ele não está reclamando. Eu nunca vi um animal, por pior que fosse, reclamar, ai, que vida dura que eu tenho, ai, que triste. Nunca. Ele pode estar ali, ele está dando força para o tutor. Aí eu falo, se você tem um familiar, um ente querido seu, um amigo que está numa situação debilitada, você vai sentar lá à beira da cama e falar, nossa, que dó de você, coitado. Né? A gente não faz isso com os humanos, né? Por quê? A gente dá força, fala, não, olha, você tá bem hoje, parece que tá mais corada, a gente tenta, né, dar uma animada. E eu falo, é a mesma coisa com o animal, a gente tem que empoderar esse animal. Por pior que ele esteja, fala, nossa, como você tá lindo. Olha, hoje parece que você tá mais animado. Vamos comer alguma coisinha diferente, né? Incentivar, porque aí ele vai se sentir melhor, né? O estado, ele também tem emoção, ele tem esse sentimento. E ele vai também ter uma motivação a mais, né? Porque ele vai captar que você tá mandando coisas positivas, né? Então, parar de olhar ele como coitadinho, claro que a gente sente, né? Claro que a gente tem dor, claro que a gente fica triste, né? Mas assim, com o animal ali, vamos tentar colocar ele para cima, que isso faz muita diferença, né? Tony, sinto muito pela sua perda, viu? O Fábio É muito difícil. está dizendo que tem como confirmar isso durante uma comunicação animal? Você falou que sim, né? Que tem como você confirmar se o cachorrinho vai voltar ou não. Daí a pergunta que eu não sei se você consegue falar ou se é de pessoa para pessoa. Bem. Quando você faz essa comunicação? Uhum. Claro que você estudou para isso, leva seu tempo e acaba que você precisa receber para isso. Quanto que você cobra? Tá, a minha sessão hoje tá R$250, tá? Então é uma sessão de comunicação, mas alguma terapia se tiver necessidade, né? Então, além da comunicação, que eu falo que ela já é uma terapia, que muitas vezes só com a comunicação, que não é só, né? Mas é alguém que está ouvindo esse animal, está entendendo as necessidades dele. Então, muitas vezes, só na comunicação o animal já vai melhorar se tiver alguma questão aí a ser melhorada. Mas se houver necessidade de uma aplicação de um reiki, de uma aplicação de uma radiestesia, né, eu já faço tudo nessa sessão. Tá? Então hoje é isso. Nesse caso seria do Tony, como ele falou assim, como ele falou que como superar a dor da cachorrinha que ele perdeu tem 30 dias, que ele tá muito triste. Daí nesse caso você faria a comunicação dele e faria o reiki. Aí nesse caso não tem. Não, nesse caso o reiki
não entra, né? Porque o animal já está no outro plano, a gente não precisa energizar, porque ele já vai estar todo equilibradinho. Vai energizar o animal, não a O pessoa. animal, mas a comunicação para quem tá no luto, eu acho muito legal, né? Eu acho bem bacana, mas eles já faz 30 dias, né? Que é isso que é importante. Não existe um prazo, às vezes a pessoa vem para mim, minha cachorrinha acabou de falecer, preciso esperar. Quanto tempo para fazer uma comunicação? Tem autores aí da comunicação que falam, espera não sei quantos dias, mas não precisa esperar, tá? Porque a única diferença que eu gosto de falar com o tutor, quando a coisa acabou de acontecer, na comunicação, primeiro a gente precisa ver qual foi o motivo, né, dessa passagem do animal. Ele faleceu porque já estava doente há algum tempo, foi uma morte súbita. Por quê? O que eu percebo, alguns animais, eles estão ainda num processo, né? Então, às vezes, ele aparece para mim como um ponto de luz energético. Parece que ele está nessa transição ainda. Então, ainda assim, ele consegue, a gente aciona, vamos dizer assim, uma consciência superior ainda, e a gente consegue ainda a informação, mas se o tutor tiver muito aí no luto, tipo, acabou de acontecer, ele está desesperado, ele está chorando, né? O que é totalmente entendível. Mas na comunicação pode vir muita energia do tutor, pode vir muita essa tristeza. Se o tutor tá, não, eu já estava preparado, tá doendo, mas enfim, tá ok. Então eu gosto de esperar ali uns 2, 3 dias só para acalmar um pouquinho, né? E aí o animal com certeza vai trazer coisas que pelo menos, eu não vou falar que você não vai sentir mais a perda, mas você vai conseguir aos poucos ressignificar, sabe? Comigo foi assim, né? Eu falei, eu cheguei, a minha cachorrinha, ela faleceu. Enfim, tem todo um contexto que eu explico mais, né, num outro momento, mas enfim, eu estava longe dela fazia 2 anos, porque eu estava na Turquia, ela estava aqui, e faltava simplesmente 10 dias para eu vê-la, depois de 2 longos anos. E aí eu estava super empolgada, e com 10 dias ela resolve partir. Então, para mim, essa dor, assim, na época, eu não conhecia nada de comunicação animal, foi assim, foi Deus me punindo por ter abandonado ela com a minha mãe. Eu jamais abandonei, mas eu deixei ela com a minha mãe, porque ela já era idosa quando eu fui para o país, e o veterinário na época falou, não, ela não vai aguentar, né, um voo assim. Né? Se eu conhecesse a comunicação, eu teria perguntado para ela se ela queria ou não. Mas eu não sabia, e eu deixei isso, foi dessa forma. Então eu me sentia culpada, eu achava que era punição de Deus, e enfim, eu entrei numa neura, assim. Fiquei alguns meses até que eu descobri a comunicação. E numa comunicação que na época alguém fez para mim, porque eu estava descobrindo esse mundo, ela explica o porquê dessa partida dela. E aquilo fez tanto sentido, só mostrando que ela partiu para me poupar de uma dor ainda maior, sabe? E ela me explica tudo, e aquilo fez tanto sentido, eu falei, poxa, que grandeza de amor desse animal por mim, né? Como que eu posso imaginar que isso é um castigo? Isso foi uma bênção. Então, para mim, ressignificou muito aquela dor, né? E aí, claro, é o luto, né? A gente não é ensinado a lidar com o luto, né? Então, a gente vai empurrando, né? Varrendo embaixo do tapete a nossa dor. Outra coisa muito complicada, porque as pessoas, as que não gostam de animais, assim, ou que não têm o amor que a gente tem, falam, mas é só um animal, pega outro, né? Quanto cliente vem para mim falando isso? Nossa, eu não consigo trabalhar ainda, meu chefe fica falando que besteira, fica chorando, né? A gente sabe que infelizmente nem todo mundo tem empatia, né? Então, a gente consegue ressignificar e aquela dor, ela começa a suavizar, né? Então, assim, a saudade, ela é eterna, claro, né? Mas a dor, eu acho que ela ameniza bastante, sabendo que aquele animal tá ali com a gente, mesmo que não esteja aqui fisicamente. Vou ficar uns 3 dias falando com você, que eu já tô com vontade de chorar, vem as cachorras aqui. Daí vem a Penélope, vem a Cacau, vem a Sininho, porque, nossa, só de falar assim, o coração já fica pequenininho. O Tony perguntou se ele pega outro cachorro, o que ele faz. O que ele teria que fazer é fazer a comunicação para saber, né? O que ele faz. Se ele quer esperar somente aquele mesmo animal, né? Aí sim precisaria comunicar com esse animal para a gente saber e perguntar.
é a única forma, né, de saber voltar ou não. Mas muitas vezes a gente sente no nosso coração de pegar um outro animalzinho. E eu acho que a intuição de cada um, né, é ouvir o coração. E aí muitas pessoas me perguntam também, e aí como que eu sei? Tipo, sei lá, eu senti, me simpatizei com esse animal, ou esse animal chegou para mim logo depois que o meu faleceu, ou, sei lá, um mês, um ano, sei lá, depois que ele faleceu. E eu senti, eu peguei ele. Como eu sei se esse animal é o mesmo? Né? Não sei se alguém te pergunta isso, já te perguntou, mas assim, para mim vem às vezes essa questão. E existem algumas formas da gente saber, né? Até de você sentir se aquele animalzinho. Acho que uma das coisas mais comuns que eu vejo é o animal ter trejeitos do outro animal. Fazer as mesmas coisas, né? Gostar das mesmas brincadeiras. Né? Você fala, nossa, mas é igualzinho o que aquele animalzinho fazia. Né? Então, isso são indícios de que é o mesmo animal. Kellen, às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, quase todas as vezes, quando eu vou vender um filhotinho, a pessoa vem, porque assim, eu não recebo ninguém no canil, porque o canil é minha casa, né? Eu moro com eles. O canil é atrás da minha casa, é bem lindo o meu canil. Depois eu vou te mandar os vídeos para você dar, não sei se você chegou a ver nossos vídeos. E quando eu vou pegar um filhote para mostrar para a pessoa, meus cachorros, eles são todos consagrados a Deus, né? Eu sempre falo isso para todo mundo, que quando nasce, eles nascem em oração, e eu faço todo um ritual para nascer, mas sempre a Deus, porque Deus é dono de tudo, independente da religião. Eu aprendi isso com a minha amiga da Umbanda também, que eu achava que não, né? Que a Umbanda não era Deus, era outros deuses. Não, é Deus. Mas é Deus também. Sim. Daí eu consagro todos os meus animais a Deus, né? E daí, quando eu vou pegar o cachorrinho para poder apresentar para o cliente, eu olho e parece que puxa, aquele animalzinho puxa. Não, é esse que tem que ir. Daí eu pego ele. Daí tem até algumas vezes que não fui eu que peguei, eu falei pro meu marido, vai lá, pega tal cachorrinho, que era minha, eu tinha separado a cachorrinha para mim. Daí meu marido chega com a minha cachorrinha para entregar para aquele cliente. E eu sempre escolho as mais bonitas para ficar comigo, para procriar os filhotes mais bonitos, né? E daí eu não posso voltar, não vou voltar atrás, porque aquilo ali foi a energia toda que preparou. Não posso falar, não, devolve essa que essa vai ser minha. Ele pegou aquela porque aquela que vai ser dele. Então eu acredito muito nisso. Mas eu acho que é muita responsabilidade minha eu falar para a pessoa, olha, esse cachorrinho aqui pode ser o seu. Então eu não faço isso, porque me procuram muito para querer, porque a dor é muito grande, né? Então me procuram muito para falar, eu quero um cachorrinho que seja o meu. Eu falo, gente, eu não tenho como saber, eu posso até tentar sentir alguma coisa, esse aqui pode ser seu, eu trago aqui, você escolhe, mas eu não pego essa responsabilidade para mim. Não, eu acho que você está certinha, né? E muitas vezes, assim, dependendo, tem um animal que ele fala, olha, eu ainda não sei se eu vou voltar, porque aqui ainda eu estou sendo útil para alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa, os planos ainda não estão definidos, então também existe esse ponto, né? Mas quando a pessoa já pegou o animal, ela consegue perceber. Eu tive um caso que uma família, eles tinham 3 cachorrinhos, e um deles acabou falecendo, né? A gente já tinha feito a comunicação, enfim, ele tinha dado alguns indícios. E aí foi para a cirurgia e realmente não aguentou, era uma cirurgia simples de castração. E a pessoa também queria saber, mas surgiu um outro, e a gente não sabe se a gente pega esse animal ou não. E aí o que tinha falecido falou, não, pode deixar que eu vou ensiná-lo, né? E aí, quando eles decidiram realmente pegar, o que a gente via ali, né, o que a tutora falou, ela depois falou, nossa, realmente eu acho, tipo, não era a encarnação daquele, mas ele começou a fazer algumas coisas que o outro fazia. Ele começou a ter mais afinidade com o mesmo animal que o outro tinha, com a cachorro, com a fêmea e não com o machinho. Então, assim, também tem casos, ok, o animal de repente não vai voltar naquele momento, mas ele pode te dar uma ajuda, né? Ele pode se fazer presente de outra forma. Então foi um caso bem bonito e eles ficaram super felizes, porque sentia a presença
do outro animal, mesmo não estando ali, mas talvez espiritualmente ele estava ali. Ah, é bem legal isso. Eu queria muito saber se a minha sininho vai voltar. Vamos Os outros, comunicar. eu amava os outros, mas eu não tenho tanta sede de voltar, de ter de volta, assim, que não faz tanta falta quanto a Sininho. A Sininho, meu Deus do céu, queria demais que ela voltasse pra mim. E até hoje eu não consigo ter um cachorro meu. E olha que eu tenho cachorro. Meu cachorro meu parece com ela. Eu só queria pontuar uma coisinha, que eu acho que é muito importante, que é algo, por exemplo, que os animais, eles são seres puros, sim, eles têm esse amor incrível, né, que a gente está ainda na busca de conseguir, né, e na comunicação também, assim, eles percebem muito. Quando eu começo uma comunicação, geralmente algumas pessoas me passam algumas perguntas. Ah, pergunta isso para eles, né? Encarnado mesmo, né? Eles geralmente respondem todas as perguntas, porque desde que eles saibam que está vindo de um lugar de amor, que o tutor está fazendo aquela pergunta realmente por amor a ele. Agora, se é algo que vem do lugar de um ego, sabe? Aí o animal também percebe isso. O animal jamais julga, sabe? Por mais que esteja vindo ali de um lugar de ego, de um lugar de possessividade, né? Nós humanos estamos passando por isso, a gente está sujeito, infelizmente, a esses sentimentos ainda. Não entendi. Eu vou te explicar já. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que querem aquele animal de volta pelo amor, porque acha que pode fazer melhor dessa vez. Então, vem de um lugar de um amor puro. Mas tem algumas pessoas que eu sinto que elas estão muito assim, não, eu quero aquele animal, é só aquele, que vem de um ego, sabe? Tipo, não, esse animal é meu, só pode estar comigo. Tá? E aqui, de verdade, sem julgamento, tá? Porque nós estamos aí, né, nessa evolução. Então, a gente sabe que cada humano está aí na sua caminhada. Mas, geralmente, quando a pessoa vem muito, né, não, eu quero esse, eu quero ele mesmo. Mas por que que você quer? Você sente que você ainda precisa evoluir com esse animal? Você sente que você pode ajudar esse animal? Então, se é desse lugar, né, também de uma pureza, né? E não tipo, eu quero porque tem que ser meu. Não, tipo, seria maravilhoso se eu pudesse ter esse animal de novo. Né? Tem essa diferença, a nuance. E o animal percebe. Então, quando vem desse lugar de amor, eles respondem de uma forma muito mais tranquila. Agora, quando vem de um lugar muito de ego, eles também vão falar, olha, né? Vá olhar para você primeiro, né? Veja, essas emoções em você precisam ser curadas, né? Então, eles trazem também com muito amor por aquele humano que foi ali companheiro de vida. Mas eu acho, né, o que eu sinto deles, que eles vão voltar quando esse humano estiver preparado também. Então, né? De repente é uma lição para essa pessoa, o desapego. No caso, a Penélope, a minha boxer, e a Cacau, que eu não tenho, não vou mentir pra você, eu não tenho vamos ver, uma palavra não tão áspera, mas tipo assim, eu não teria interesse de que elas voltassem, sabe? Eu não sei, eu amava elas, gostei de ficar no momento com elas, eram maravilhosas, mas assim, aquela saudade de tê-las de volta, parece que elas foram, fizeram a missão delas e tudo bem. Sabe? Tudo bem, foi aquele momento maravilhoso, sinto saudade, mas tudo bem, se ela não tá aqui, tudo bem, eu sei que elas foram. Mas a Sininho não, parece que eu quero ela de volta, eu preciso dela. Quero uma alegria de correr pra lá, pra cá, fazer aquelas loucuras, fazer a gente rir o dia inteiro. E as outras não, a gente tinha aquele carinho, todos os meus, nós temos muito carinho, mas é que alguns, eu tenho muitos, né? Alguns marcam mais do que os outros. Então, tem é diferente. Foi o que você falou, parece que dá aquela falta mesmo, aquela coisa que quando você fala, dá até aquela dorzinha no coração, tipo, ela tá fazendo muita falta aqui. É um buraco que ficou. É o que é o Tony, não, é o Fábio que está comentando, né? Que muitas vezes ele acredita que a vontade de ter o animal de volta seja pela saudade do relacionamento. Perfeito, né? Da companhia, da importância. Esse sim é um lugar de amor, de pureza, perfeito. Né? Mas às vezes
eu sinto muito quando a pessoa ela entra num luto e entra quase numa paranoia, sabe? O animal sente isso, que aí não é saudável, Ah, então será né? que eu tô nessa paranoia com ela? Eu acho que não, eu acho que é de conexão. É. Tem um livro, comecei a ler, tá? Um livro em inglês, não sei se tem ainda em português, mas eu ainda não consegui dar sequência nele. E é uma autora que ela fala sobre contratos de alma. É uma teoria muito linda, né? E ela fala que ela estuda a espiritualidade desse lado. Então ela diz que existem humanos e animais que antes de encarnarem, eles fazem esse contrato de alma, né? E aí eles vão vir aí várias vidas juntos, porque eles têm coisas a aprenderem juntos. Então, eu acho uma teoria muito bonita, eu ainda não estudei, né? Mas assim, teve animal já que já tinha me dito isso, foi até quando esse animal me disse, aí que eu fui procurar e acabei achando alguém que já falava desse assunto, porque, assim, às vezes vem coisa e fala, gente, de onde que eu tô tirando isso, né? Por isso a gente sabe que quando você está comunicando, você sabe que você não está inventando uma história da sua cabeça, porque eu nunca tinha ouvido falar, né, disso, e daí, de repente, o animal me traz ali uma palavra e fala, gente, como aconteceu com a guerra, que eu estava totalmente por fora, e aí esse animal falou, não, nós temos, eu e tal pessoa, minha tutora, nós temos um contrato de alma, sim, eu era aquele animal que ela teve lá, né, porque era um caso que o animal já tinha vindo, ele já estava na segunda ou terceira vez que ele estava passando com essa tutora, e ele me trouxe isso. Eu falei, gente, que coisa linda, deixa eu pesquisar. Né, nós temos a internet aí maravilhosa, e aí procurando em inglês, que é onde tem muito mais material lá fora do que aqui, eu encontrei uma autora que fala sobre isso. E então eu imagino assim que quando tem essa conexão verdadeira de alma, aí, Adriana, tá vendo? É um caso aí falando que já foi companheiro de muitas vidas. Então, eu acredito que exista isso. E daí talvez a gente sente mais tocado por esse animal, né? A gente sente mais conectados, porque realmente tem ali essa coisa entre as duas almas. E quando, no meu Pode caso, pensar assim. eu entendi bem, porque assim, por eu gostar muito deles, eu, Uhum, eu, eu sou criadora, né? E não são todos que podem uhum. ficar aqui dentro, a gente faz um rodízio, né? Inclusive aqui tá, você tá vendo que toda hora eu tô olhando aqui pro pé, porque toda hora tá passando um na minha perna. Tem um aqui nas minhas costas, ó. Deixa eu ver se dá. Eu não tô vendo muito, porque daí eu tenho que olhar para cá. Aqui, ó. Tem outra aqui na outra cadeira, então a gente vai trocando. E às vezes porque eu quero dar o melhor para eles. Então, no caso, esses cachorros que ficam comigo, então a missão deles é essa. Eles vieram com essa missão, para que eles fossem padreadores e matrizes minhas para poder fazer outras pessoas felizes. Então, esse negócio de é como se fossem os cachorros que estão na rua, como se fossem os cachorros Uhum. é normal, eles vieram com essa missão pra cá. E tiveram sorte que Pode caíram na minha ser. mão, né? Pode perguntar pra Jana depois, viu? Então foi isso. E quando nasce um filhotinho, porque eu sofro, não interessa se morre pequeno, grande, quando nasce pequenininho e morre na hora. Por que isso? Porque ele acabou com chegou e morreu porque já fez a missão? Pode ser que não tenha, não tinha nada a fazer por aqui, mas muitas vezes pode ser fazer parte, como ele tá, esse animal tá com você, ele pode ter alguma coisa relacionada a você, algum aprendizado que talvez você também tenha que passar, entendeu? Ah, mas eu não Talvez queria passar, eu já exista passei bastante uma aprendizado coisa. disso. Acho que eu não precisaria mais, não. Pois é, aí a gente só perguntando, né, para ele. Não Mesmo tem assim, pequenininho, não tem uma dá pra resposta que saber? sirva para todos. Mesmo recém-nascido, dá pra saber? Eu nunca fiz comunicação com recém-nascido, com novinhos já, assim, de quando já tá com tutor, né? Aí já, mas com recém-nascido nunca fiz. É, Mas ele deve ter uma alma, ele deve ter uma consciência. é, Poderia tentar alguma vez. tem essa também, porque já teve casos, não poucos, de filhote entregar para o tutor e passar poucos dias e morrer, Uhum. né? Por acidente, por doença, por alguma coisa, passar meses e acontecer do filhote morrer.
Então foi a missão que ele teve ali, porque eu me sinto super culpada, eu fico triste, porque não é isso que eu quero levar. Quando eu tenho um filhote e eu passo para uma pessoa, eu quero levar alegria, felicidade, quero que tudo seja perfeito. Daí entrega o filhote, pode acontecer alguma coisa nesse meio caminho, morre, menina, eu fico desesperada, eu fico super triste. Mas a gente não sabe a história dessa família que está recebendo esse animal, né? Como assim? E aí tá lá. Porque pode ser... nenhum animal vai para uma família por acaso, né? A gente está falando de missão, né? Então ele tem alguma coisa para ensinar para aquela família. Muitas vezes ele está ali, mas ele está captando a energia da família, ou ele precisa ensinar alguma coisa para essa família. Eu tive um outro caso, esse também foi bem trágico, e aí a comunicação foi bem profunda. Exatamente, nós não temos o controle da vida, Flortinha, é isso mesmo. E a pessoa me procurou, o que aconteceu? Ela teve uma cachorrinha e que foi, ainda estava bebê, não sei quantos meses estava, mas assim, bem bebezinha mesmo. 3 meses, será uma coisa assim, era bem novinha. E o outro cachorro dela, que era um cachorro já adotado, estava com ela faz tempo, matou a cachorra. Tá? Um dia lá, pegou a pititica, era um toquinho, uma coisa mais linda, assim, eu não entendo de raça. Não falo. E ele matou a cachorra numa manhã que ninguém viu. Quando viu, uma cena, eu não consigo nem imaginar, da tragédia que deve ter sido para ela ter presenciado, né, o ato já acontecido ali. Mas aí vendo, né, no contexto, né, claro, a gente fez a comunicação, foi bem intensa, tá? Era um animalzinho bem bebezinho, não era recém-nascido, mas era bem bebê. E ela pegou essa cachorrinha para quê? Para substituir uma que tinha partido, né? Então, assim, ela ainda não estava preparada emocionalmente para ter um outro animal, mas aí veio do ego, né? Então, talvez agora aqui fique um pouco mais claro. Então, por quê? Ela não admitia ter perdido aquele animal e ela foi no criador e comprou uma igualzinha, da mesma cor, do mesmo tamanho, sabe? Da mesma criador, ela comprou exatamente igual, porque ela queria substituir aquele amor que ela tinha perdido, né? E a cachorrinha traz muito isso, tipo, você não estava pronta e eu também não estava pronta, sabe? Então, assim, foi uma comunicação bem intensa. E aí, claro, ela trouxe muito mais coisas, ela trouxe coisas da mãe dessa tutora, sabe? Sobre perdão, e aí a coisa vai aprofundando, sabe? A gente não fica só ali, né? Cada animal traz uma coisa. Então, coisa da mãe da tutora que já tinha falecido, e a coisa foi bem profunda e ela conseguiu entender toda a tragédia que tinha acontecido ali, né? E depois ela falou, realmente, eu não estava pronta, ela estava certa. Né? Então quer dizer que ela não devia ter pego o filhote naquele momento? Não, ela não estava preparada. Ela simplesmente pegou para não ter a ausência da outra ali. Tá? E a cachorra nem gostava dela, como ela disse, né? Claro que a cachorra falou, não, eu gostava dela sim, mas ela sentia que a cachorra não se conectava com ela. Então, não meio que fugia dela. Aí para essa família? Exatamente, para ela aprender, né, a partir de um lugar de amor. Ela aprender que ninguém substitui ninguém. Né? Se ela quer um novo animal, ela tem que estar preparada, tem que estar aberta para receber uma nova vida, uma nova alma. Pode ser que seja outra? Pode ser. Né? Mas não é isso que vai fazer o amor ser diferente. Né? E ela foi justamente só com a intenção de substituir. Entendi. É denso. Mas aí acabou trazendo coisas da mãe dela, como eu falei, coisas de perdão. E aí ela acabou fazendo um outro trabalho de cura dela mesma, né? E aí acabou até tratando essa questão que ela teve com a mãe. Nossa, adorei. Adorei tudo isso. Meu, já foi mais de 1 hora de live. Vamos ter que marcar se deixar, live. A gente vai. Você topa marcar live? Podemos marcar. Assim, se alguém também tiver dúvida, né? Pode mandar mensagem lá para mim, ou manda para você me direciona. Né? Tá, eu não sei, você viu que eu não sei mexer muito nisso, né? Você me mandou aquele quadradinho lá que eu não sabia nem o que fazer. Porque antes quem mexia nas minhas coisas era o assessor. Daí, às vezes, ele mexe, às vezes eu mexo. Quando é pra eu mexer sozinha, eu não consigo mexer. Eu não sei mexer nessas coisas.
Mas a gente vai se virando. Então, eu queria saber com você como que a gente faz para fazer seu curso, porque eu vou fazer. E daí, você, como é que faz? Você manda, você vai colocar no seu Instagram, como é que a gente faz? Quanto tempo que é o curso? Bom, então nós temos assim, é isso mesmo, Adriana. A Adriana já é minha cliente, conhecida, tem assunto para 24 horas mesmo. Nossa, deixa eu uma semana falando com você, porque é tudo uma ligação, apesar de religiões, de espiritualismo, né, que você fala, tudo diferente, eu fico aqui uma semana falando com você fácil. Não é? Pois é. Obrigada, gente. Bom, então vamos lá. O que eu tenho hoje disponível, né, de curso? Então, tem um curso, é um curso grande, tá? Ele tem mais, acho que de 7 horas aí de gravação. Ele fica hospedado numa plataforma da Hotmart. E aí você entende, né, o conteúdo desse curso que já está disponível. O que é comunicação, o que não é comunicação, que também é outra coisa super importante. Eu recebi um comentário hoje de alguém falando... mas os cães se comunicam principalmente, como que até anotei aqui, por gestos e vocalização, né? E aí eu falei para ela, sim, isso para quem cuida de comportamento, mas eu tô falando de comunicação intuitiva e telepática, que nada tem a ver com gesto e vocalização, né? Então, assim, não tem a ver com comportamento. Claro que a gente pode trabalhar um comportamento, mas eu não vou trabalhar o comportamento como quem trabalha com adestramento, por exemplo. O que eu acho que é super válido ser um adestramento positivo. Muitas vezes o animal até pede, né? Mas tem animal que fala, o adestramento tá me atrapalhando, né? Porque a raiz do problema dele não é o comportamento, né? Tem algo por trás. Enfim, então eu entro nesse ponto do que é, do que não é, os benefícios, como que pode usar. A gente fala de ética na comunicação. Aí eu entro também numa parte sobre energia. Então tem ali tudo sobre os chakras, né? Então, assim, você vai aprender a fazer uma cura energética, tá? Não como o Reiki, né? Eu tenho um curso de Reiki para animais, se alguém se interessar. Alguém me falou aqui que a esposa fez. A sua esposa, Fábio. Que bom. Que bom que ela gostou. A Luana tá aqui, que é aluna do curso também. Então, eu tenho a parte energética. Você vai conseguir fazer suas curas energéticas no animal, em você também. Eu passo pela técnica. E aí, também, você vai aprender a comunicar com seus animais, com outros animais. Uma questão de saúde, uma questão de comportamento, tá? E aí, por diante. Ele é bem detalhado. São 7 módulos. E é um curso bem completo. Se alguém tiver interesse, me manda lá no direct. Eu passo as informações. Eu tenho já por aqui. E assim, eu tô te mandando lá. Você acha que se eu fizer esse curso, por eu ter muito cachorro, por eu ter muito contato, e eu já ser... Dizem que eu sou sensitiva, não sei se é essa palavra que funciona. Eu acho que eu sou energética, né? Mas por eu já ter isso, você acha que eu vou sofrer muito? Ou eu vou saber lidar com isso? Pelo contrário. Pelo contrário? Pelo contrário, Porque daí eu vou saber entender como eu soube entender dos meus diagnósticos e da física quântica, é isso. Exatamente. A gente passa a comunicação, acho que um dos principais objetivos dela, né, para mim, pelo menos, é entender o que está acontecendo pelo ponto de vista do animal, né? Porque muitas vezes a gente fala, nossa, esse cachorro só late lá fora. Mas por que ele late? Porque ele é estressado. Mas será? Né? De repente, esse animal está latindo porque ele está querendo sinalizar alguma coisa, mas a gente não entende. Aí você vai falar que o animal se comunica pela vocalização, ok. Um cachorro late, o gato mia, mas você está entendendo o que ele está falando? Aí a gente precisa ir se aprofundar. Daí você vai me dar as então, muitas vezes eu já sei o porquê ele está fazendo isso, ainda mais os meus. Às vezes os da rua também. Mas aí você vai me dar a ferramenta para entender melhor ainda do que isso. Como é que eu vou fazer? Você vai poder ouvir dele o que é. Nossa, eu quero fazer agora esse curso. Dá para fazer agora à noite já? E nós temos assim também encontros, né, para todos os alunos que são desse curso. Nós temos encontros mensais, onde nós fazemos práticas juntas, tira dúvida, né? Então, encontros ao vivo, mensal. E daí, você está no Brasil agora? Agora eu estou aqui no interior de São Paulo, sou de Piracicaba. Ótimo, então nós podíamos ver um dia, você sabe que eu já te adorei, né? Amor, amando você demais. Amor, coraçãozinho. A gente podia marcar
então, um encontro mesmo, né? Fazer um grupo e marcar um encontro entre a gente. Você toparia? Podemos. Você tá onde? Você é de São Paulo? O encontro seria em Vargem Grande. Eu tenho uma casa em Vargem Grande, a gente se encontraria na minha chácara que eu tenho lá, que não é no canil, que eu não trago ninguém no canil. Não, maravilhoso. Até agora, se tiver alguém aí da Bahia, né, dia 6 e 7 de abril, eu vou estar lá em Trancoso fazendo um curso de comunicação animal também ao vivo, né? Lá a gente vai fazer no final de semana. Nós vamos trazer animais e plantas. Então, se alguém tiver interesse também, for lá da região, então nós estamos fazendo esse curso lá. Ele vai ser mais reduzido, mas também assim, mais prático. Tá? Entendi. Também temos essa opção. Tá. E se alguém se interessar por reiki animal também, esse já tem um workshop que eu fiz, está gravadinho na plataforma também. Só me chamar. Tá bom. Então, eu vou colocar tudo isso. Se você puder fazer alguma coisa para poder colocar lá no meu Instagram, porque daqui a pouco o pessoal começa a perguntar e eu não sei mexer em nada, daí eu já coloco lá para todo mundo ver. Tá bom. Kelly, sim, vamos fazer esse encontro aí. Já pensou? A gente faz um curso ao vivo aí, todo mundo, fica bem legal. Adoro. Eu vou já começar a falar vamos... para todo mundo. Ixi, o pessoal Maravilha. vai adorar. O pessoal os meus clientes, a gente tem muito contato e assim, eles são bichento mesmo. E o legal também é que eu não vendo para qualquer um. As pessoas que compram meus cachorros eu tenho que conhecer. Porque senão não vende. É o que eu falo, o dinheiro é seu, o cachorro é meu. Né? Porque como você falou desse ego, tem pessoas que compram os cachorros por status, né? Que é o cachorro caro, o cachorro tá na moda. Então tem pessoas que compram por status. Eu também eu seleciono bem para quem eu vendo meus cachorros. Mas Kelly, legal. E a gente pode fazer algo bem direcionado, né? Porque assim, o meu curso, o que eu tenho hoje pronto, o que está na plataforma, ele te possibilita a trabalhar com isso, né? Você já pode ir trabalhar, né? Começar. Tenho alunas que já estão fazendo comunicações profissionais já há algum tempo. Mas tem muitas pessoas que não têm ideia de trabalhar nesse momento, mas ela quer entender os animais dela, né? Ela quer ajudar uma ONG, ir lá, de repente, né? Aplicar um reiki ali nos animaizinhos, né? Ou ouvir o porquê que aquele animal ali não consegue ser adotado, de repente, né? E aí na comunicação você consegue entender, poxa, esse animal, ele tá com um determinado trauma, sei lá, da gestação da mãezinha dele. Então vamos procurar uma técnica para resolver uma terapia e aí facilitar até a adoção desse animal. Né? Então, aí benefícios imensos. Adorei. Tá bom? Adorei. Muito obrigada, viu, Kelly? Eu vou... Imagina, foi um prazer imenso. E vamos marcar sim, que a Jana já tá aqui, ó. Vamos marcar. A Jana vai ser vai fazer tudo para nós aí, então, já que ela vai marcar, né, Jana? Obrigada, viu, vamos Kelly? Organizar. Foi um prazer falar com Imagina. Prazer foi meu. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.